Amém. Então, quero agradecer, né, pela participação de todos os irmãos. Na semana passada, nós estudamos a parte 1 dessa aula e muitos irmãos queriam saber mais, né, sobre essa questão da alimentação. Há alguns textos bem complexos, né, que muitas pessoas elas têm dúvidas. Então, houve uma espécie de uma votação, né, para nós termos a segunda parte. Quem não viu a primeira parte, está no YouTube, no canal da congregação, né, Messiânica da Reconciliação. E aí os irmãos depois podem estarem vendo também um material que eles sempre estão colocando lá, os estudos das parachote, das porções semanais e etc. Então, a segunda parte da aula, eu diria que também é tão complexa como a primeira, né? Porque nós vamos tratar de alguns assuntos muito interessantes. Eu até compartilhei no grupo, né, alguns textos que nós iremos examinar, que nós iremos estudar, que é justamente sobre o texto de Colossenses capítulo 2. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse texto de Colossenses, mas eu vou ser sincero para vocês. Algumas explicações que são dadas são explicações muito rasas. Obviamente, eu não estou querendo dizer que eu sou o bonzão, o maioral não é isso. O maioral são as pessoas que estudaram, escreveram várias obras, vários livros, inclusive eu estarei citando aqui para vocês, ok? Eu não estou falando dentro desse viés, não. Mas eu já vi algumas explicações de Colossenses, capítulo 2, Romanos 14, mas são algumas explicações, digamos assim, básicas. E nós sabemos que muitas pessoas, em específico, nós estamos falando sobre os antimissionários, não é isso? Os antimissionários, eles têm uma bagagem muito ampla de argumentos contra a Brit Hadashah e contra Yeshua. Então, se você for analisar bem, os antimissionários eles vão citar o texto de Colossenses 2, vão citar outros textos, para alegar que Yeshua, tal como eles chamam, né, Jesus, ele destruiu a lei de Moisés e também ele aboliu o sistema de alimentação. E estudamos que é chamado de kashrut. Kashrut são as leis dietéticas da Bíblia. E aí vem a seguinte pergunta: será que eles estão certos? Porque mesmo que eles não estejam certos, os argumentos são sólidos, são complexos e nós temos que saber responder, concordam? Porque diferentemente não, né? Da mesma forma que os antimissionários, nós também temos os nossos irmãos cristãos, obviamente não são todos, mas grande maioria, e muitos desses irmãos, eu diria até que sinceros, eles usam esses textos que eu já mencionei, Colossenses 2, Romanos capítulo 14, Gálatas capítulo 4, e vamos estudar tudo hoje. E eles dizem assim: olha, eu estou na nova aliança e eu não preciso mais dessas regras alimentares. Só que aí fica um pouco complexo, um pouco complicado, porque nós já estudamos nessa série de Refutando os Antimissionários que Yeshua ele não aboliu a Torá, e os discípulos também não aboliram a Torá, ok? Então nós temos que compreender. Uma coisa é eu dizer assim, não, Yeshua não aboliu a Torá, beleza. Mas me explique Colossenses 2. Entenderam? Então nós vamos estudar hoje. Peço que vocês prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, basta vocês levantarem a mãozinha e aí vocês podem falar, tá bom? Então vamos começar, meus irmãos. Colossenses 2. Vocês podem abrir a Bíblia aí, Colossenses capítulo 2, verso 8. Vamos começar do início. Eu não vou ler desde o primeiro versículo, porque aí iria exaurir o assunto, iria ficar uma coisa muito extensa. Então, eu vou pegar do versículo 8 para nós entendermos o contexto, compreendermos o que é que está acontecendo nesse capítulo. Uma coisa que vocês têm que colocar na mente, meus irmãos, é o seguinte: quando Paulo, ele escrevia as suas epístolas, ele escrevia para um público específico, obviamente servia para outras comunidades, sim, mas ele escrevia para uma comunidade que estava passando por certos problemas, por certas dificuldades doutrinárias. Vou dar um exemplo. Vocês viram em outra carta
hoje vocês conhecem em outra carta de Paulo, Paulo falando sobre a questão do véu, a não ser na carta de Coríntios? Me respondam aí. Não existe. Ou seja, essa carta que ele escreve para a congregação de Corinto, que era uma congregação majoritariamente grega e ao mesmo tempo judaica, ela é gentílica, mas também judaica, estava tendo um problema com essa questão do véu, que não é o caso, mas só estou explicando para os irmãos como Paulo ele trabalhava, ok? Então, Paulo ele trabalhava dessa maneira. Então, se aquela congregação tivesse um certo tipo de problema, então ele iria falar sobre esse problema. Então, agora vocês sabendo disso, em Colossenses, que era a congregação de Colosso, né, os colossenses, eles estavam tendo alguns problemas sobre a questão das festividades, das leis, né, das regras alimentares, que é a kashrut. E aí existiam algumas pessoas que estavam adentrando no seio da congregação que estavam causando problemas. Entenderam? Estavam causando problemas. E aí, no verso 8 de Colossenses, capítulo 2, para nós entendermos o contexto, diz assim, ó, no verso 8: Tenham cuidado para que ninguém os escravize e filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no Mashiach, não no Messias. Primeira pergunta que nós temos que fazer. Se Colossenses capítulo 2:16, preste atenção como isso é interessante, é uma referência às leis dietéticas da Bíblia, ao Shabat, às festas, que nós não devemos cumprir, e os cristãos estão certos, obviamente não todos, mas grande maioria, eles estão afirmando que a Torá é uma vã filosofia ou que são tradições e princípios elementares, concordam? Porque no contexto, Paulo está falando sobre essas questões. Ele vai falar, ó, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs. Então, se eu digo assim, poxa, se vocês seguirem essa questão de Shabat, de sábado, de alimentação, vocês estão crucificando a Cristo. Muitos usam isso, né? Vocês estão debaixo da lei. Aí eu pergunto, meu irmão, você acha que a lei, que a Torá, que o Eterno deu para seu povo, que o próprio Davi, ele disse que tinha prazer na lei de Deus, ele disse que ela é apta para transformar o caráter humano, ele falou que a lei é luz, que a lei é a verdade. Você acha mesmo que Shaul, Paulo, um fariseu, ele estava falando contra a lei? Então, esse é um dos motivos que os judeus, olha só que contraste, os judeus ortodoxos não acreditam em Yeshua, porque repassam para eles o quê? Um Yeshua romanizado, um Yeshua que aboliu os mandamentos, um Paulo que fundou o cristianismo, que nós já estudamos nessa série, que Paulo nunca fundou o cristianismo, não. Pelo contrário, Paulo ele era judeu e continuou sendo judeu até o final da vida. A diferença é que Paulo, ele acreditava em Yeshua. Entenderam? Então, quem crê em Yeshua, meus irmãos, sendo judeu de nascimento e tal, continua sendo judeu. Ele não se torna cristão. Isso é uma falácia, com todo respeito e carinho aos meus irmãos cristãos. Agora, avançando para o verso 16, dando um salto, um pulo aqui nos versículos, diz assim, ó: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de Shabat, ou dos dias de sábado. Então, repito, a explicação majoritária é que ninguém pode julgar uma pessoa que não está cumprindo isso. Exemplo, Francisco chega para mim e diz assim, Pedro, você que guarda o sábado, você não pode me julgar que eu não guardo. Você não pode me julgar se eu não estou comendo, se eu estou comendo meu porquinho, se eu estou comendo meu camarão. Você não pode me julgar. Meus irmãos, essa não é a interpretação do texto. Porque se Paulo estivesse ensinando isso,
Paulo era um hipócrita. Porque o próprio Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 31, ele diz o quê? Anulamos a lei pela fé? O que é que ele responde? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, né? Uma tradução do David Stern, confirmamos a Torá, confirmamos que a Torá tem validade. Então, por isso que até o judaísmo considera Paulo como um apóstata, porque por conta da interpretação do cristianismo, eles acham que Paulo realmente deu uma louca na cabeça dele e ele agora começou a ensinar isso, né? E aí por isso que existem esses problemas. Mas afinal, qual é a interpretação de Colossenses? Será que nós temos uma base histórica, uma base sociocultural ou alguma obra explicando? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, meus irmãos. Sombras descritas aqui não são coisas ruins. Eu, particularmente, já ouvi várias interpretações quando as pessoas pegam ênfase nesse termo sombras e elas dizem assim, olha, hoje nós estamos com Yeshua. Tudo isso que passou eram sombras, mas em nenhum momento a sombra ela está sendo colocada como algo ruim. Pelo contrário, se nós perguntarmos o que é uma sombra, ora, uma sombra é algo que reflete o verdadeiro. Se nós lermos todo o contexto de Colossenses, nós vamos compreender claramente, de uma forma muito sucinta, que antes Yeshua estava oculto. É isso que Shaul está falando. E depois que Yeshua vem e ele revela os segredos da Torá e etc., então a sombra deixa de ser sombra. Todas as festas judaicas, agora vocês vão começar a entender, elas apontavam e apontam para Yeshua. Quando Yeshua ele chega, nós entendemos que as festas apontavam para Yeshua, não no sentido de que essas festas agora foram abolidas, não são mais válidas, são obsoletas, não, nada disso. Mas ela tem um cunho didático de mostrar que Yeshua, ele, digamos assim, é o ponto crucial das festividades. No sábado agora, no sábado passado, nós falamos sobre a festa de Yom Teruah, conhecida também como Rosh Hashanah, ou, entre aspas, o Ano Novo Judaico. Então, nós entendemos que a festa das trombetas, elas apontam para a vinda do Mashiach, ela aponta para a vinda de Yeshua, assim como Pessah, simbolizando o Cordeiro, assim como Sukkot, simbolizando o milênio, que é a festa dos tabernáculos. Então percebam que todas as festas bíblicas, elas apontam para Yeshua. Tem um cunho didático para nos ensinar, tá bom? Então sombras, coloque isso em mente, não são coisas ruins. E nós vamos estudar hoje que Colossenses 2 não está falando nada sobre essa questão, a Torá foi abolida, as leis foram abolidas. Não, é apenas uma questão que Paulo está explicando. Irmão Rogério, quer falar alguma coisa, meu querido? Bom, Pedro, gostaria sim. Posso, por gentileza? Fica à vontade. Bom, Pedro, me corrija, por favor. Sobre a questão sombras, vou tentar dizer o que eu entendo por isso. O irmão que tem uma noção mais profunda pelos estudos, me ajuda, por favor. O que nós temos com relação ao sacrifício do cordeiro, que é sombra do que haveria de vir, ele é algo que está acontecendo. Aconteceu antes de Yeshua vir, de ser sacrificado. Sombra é porque ele está sendo praticado. Sombra no sentido de que o que está na Escritura está sendo praticado com relação a algo que está espelhado no céu, não é isso? Isso. Quando eu falo sombra, Colossenses capítulo 2, sombra, não é no sentido de que os cristãos falam que eles querem usar isso para abolir. Essa sombra, na verdade, é que esses irmãos estão ainda comemorando as festas bíblicas, mantendo a dieta alimentar bíblica, Levítico 11, e isso tudo está sendo uma sombra, né, do que há de vir no Messias, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Não é sombra porque é algo que foi anulado, como alguns cristãos falam. É sombra porque é como se fosse uma imitação de algo
Perfeito, meu irmão, esse seu comentário, porque na hora que você falou, me veio logo um texto em mente e os irmãos agora vão entender perfeitamente. Por isso que eu digo, é bom vocês perguntarem, vocês falarem, vocês comentarem, porque isso vai abrangendo outras questões que os irmãos até podem ter dúvidas. Olha só, Moisés, Moshe, ele recebeu uma visão, isso está lá na Torá, no livro de Êxodo. E os irmãos conhecem o texto. Moisés ele recebe uma visão do templo ou do tabernáculo, né, que aparece lá o termo lá Mishkan, que foi mostrado a ele no monte. Só que o texto da Torá diz claramente que é uma cópia do santuário que está onde? Nos céus. Entenderam? Pegando o gancho do irmão, porque quando Paulo ele fala de sombras, é justamente isso. A sombra nada mais é do que, digamos assim, algo que não é o todo, não é ali 100%, mas está trazendo algum protótipo, alguma ideia, algum pensamento para mostrar a realidade. Por isso que Paulo fala, mas a realidade é o Mashiach. Então percebam, com isso em mente, agora nós começamos a entender. Então, por exemplo, nós comemoramos as festas, ok? Creio eu que muitos irmãos aqui celebram as festas. As festas são sombras do que há de vir. Por quê? Como eu falei, o Mashiach, ele está em tudo. Então, nós vamos celebrar a festa das trombetas. Está apontando para a vinda de Yeshua. Todas as vezes que nós celebramos a festa das trombetas, tem dois significados. Tem o significado da Torá e tem o significado da Brit Hadashah. Ok? Qual é o significado na Torá quando nós estudamos sobre a questão das festividades, em específico, que eu estou falando como exemplo, a festa das trombetas? Na Torá, a festa das trombetas ela tem o sentido de alarido, de guerra, serve também no sentido, até numa questão espiritual, né, de nós estarmos vigilantes, acordados, sem pecar. Entenderam? Estou aqui trazendo alguns exemplos didáticos para os irmãos. Na Brit Hadashah, e também tem até mesmo na tradição judaica, essa questão do Messias sendo um redentor. Nós estudamos agora no sábado passado. E eu mostrei várias obras judaicas falando sobre a questão do chifre do carneiro. Então, quem não viu esse mistério aí, eu achei muito forte e até compartilhei com os amados irmãos, né? Mostrando que aquele carneiro que foi morto lá no monte, olha só que interessante, pegando o gancho do irmão Rogério. Aquele carneiro que foi morto lá no monte, que no caso Abraão ia sacrificar Isaac, esse carneiro, de acordo com a tradição judaica, ele foi criado antes da criação. E um dos chifres do carneiro foi utilizado para a festa de Shavuot, que é justamente a festa de Pentecostes, ok? E o outro chifre vai ser utilizado o quê? Na vinda do Messias, para anunciar o Messias. Então percebam como é importante nós fazermos esses paralelos das sombras. Aí quer dizer que agora Yeshua veio e agora eu não vou celebrar mais? Não. Isso aí é uma invenção, isso é um pensamento cristão, ok? E não tem respaldo bíblico. Aí é uma interpretação cristã que, na verdade, ela foi se disseminando, e infelizmente muitas pessoas acreditam. Mas, enfim. E aí, quando nós vamos prosseguindo, mas eu acho que deu para ficar claro, né, meu irmão? Beleza. E aí nós vamos prosseguindo do texto de Colossenses. E o segredo para nós compreendermos esse texto são os versos sequentes, são os versos seguintes. Muitas pessoas pegam o texto isolado de Colossenses 2,16 e aí elas ficam perdidas. Mas percebam, no verso 20 ao verso 23, diz assim, ó, já que vocês morreram com o Mashiach, com o Messias, para os princípios elementares deste mundo. Olha só, o que são esses princípios elementares? Paulo já falou no início, Paulo está falando novamente, e aí nós precisamos decifrar esse código, esse enigma, né? O que são esses princípios elementares? Se eu perguntar para vocês, as instruções do Eterno, não vou falar nem lei, né? Mas só para vocês verem como é interessante.
As instruções do Eterno são princípios elementares, são coisas sem valor? Garanto que todo mundo vai falar que é óbvio que não. Né? Então não tem como ser a Torá. Então aí nós já sabemos que não é sobre a Torá que Paulo está falando. Por que é que vocês quem? Os colossenses. Por isso que é importante nós conhecermos os pronomes, conhecermos um pouquinho, porque aí nós vamos entender para quem Paulo está falando. Às vezes ele usa nós quem? Os judeus. Vós quem? Os gentios. Então nós precisamos entender isso, essa figura de linguagem. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetessem a regras? Agora, Shaul Paulo, ele vai especificar o que são essas regras. E aí nós vamos saber claramente que não é sobre a Torá. Paulo não está falando aqui da alimentação em si. Aparentemente sim, mas ele não está, como um todo não está. Aí ele fala, ó, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Percebam. Para não ficar nas minhas palavras, eu irei citar rapidamente aqui um comentário do erudito judeu Dr. David Stern, que é um PhD, um grande erudito de judaísmo, inclusive crê em Yeshua. E nada melhor do que este homem para explicar sobre esse texto, para não ficar na minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, ok? Ele diz assim, ó. Essas duas primeiras palavras do verso 16 conectam essa passagem aos versos 15. Por isso que eu disse que é importante nós lermos o contexto, não é eu pegar um texto isolado. Em particular, a sua crucial advertência-chave reverberada no verso 8. Olha, ele está fazendo várias conexões. Contra se deixar enganar, seguindo tradições humanas que concordam com, olha a palavrinha agora, ó, os espíritos elementares deste mundo, mas não concordam com o Messias. O restante dos versos 16 ao 23 ilustra e explica o modo exato com que esses enganos operam. E qual é o segredo para nós compreendermos o que, de fato, Paulo ele está falando? É muito simples, meus irmãos. Vou citar para vocês aqui resumidamente, ok? Estou extraindo aqui resumidamente do próprio Talmud, do Tratado de Hulin e do Tratado de Berachot, que eles vão falar várias e várias vezes sobre questões de regras alimentares relacionadas à impureza. Não toque nisso, não pegue nisso. Eita, se aquele copo que foi tocado por um gentil, ele se tornou impuro. Então você tem que pegar esse copo, você tem que lavar esse copo, você tem que lavar esse jarro. Por isso que Paulo fala que muitas vezes eles se preocupavam com questão de lavagem de copos, de jarros. Olha só, e aqui eu vou provar que isso não é invenção minha. Na data de Pêssar, que é uma das festas bíblicas, para quem já está habituado a comemorar essas festividades, nós sabemos que nós não celebramos de uma forma ortodoxa, ok? Eu vou explicar por quê. Os ortodoxos, para vocês terem uma ideia, na festa de Pêssar, podem assistir um filme, podem precisar, não é invenção minha, estou falando o que eu já vi. Toda a cozinha deles, literalmente, praticamente toda a cozinha deles, eles pegam aqueles papéis, acho que é papel alumínio, que chama, né? Papel alumínio, e eles enrolam tudo, meus irmãos. Tudo. Cadeira, enrolam tudo. Agora a pergunta é, por quê? Para não cair aqueles farelozinhos de pão, e o pão, o pão não, perdão, alguma coisa para não sujar e tal. Por quê? Porque eles entendem que tem que estar tudo ali nos conformes e tem que estar tudo, vamos dizer assim, kasher, tudo purificado. Se vocês pesquisarem depois aí, principalmente nessa época de Pêssar, eles fazem o que é chamado de
cacherização. Essa é a palavra que é utilizada. Cacherização. O que é isso? Eles pegam copos, panelas, tudo, colocam em uma espécie de um tambor grande, né? E começam a lavar, escaldar. Tem que cacherizar tudo, meu irmão. Poxa, olha só. O Eterno na Torá, existem mandamentos que não têm uma certa explicação que o Eterno prescreveu. Isso aí eu já dei algumas aulas, já expliquei, que é chamado de Torá Shebe-Alpê, que é a Torá oral. Tudo bem. Mas existem mandamentos que foram adicionados pelos rabinos. Foram criações, regras rabínicas, que na verdade não tem nenhum, digamos assim, proveito. Porque na Torá, em Pêssar, o que é que o Eterno fala? Que as pessoas deveriam pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, deveria ser um memorial perpétuo, tudo bem. E aí as pessoas deveriam celebrar com o quê? Com a matzá, que é o pão asmo, ou pão sem fermento, com maror, que são as ervas amargas, e nós vemos claramente que até o vinho nem aparece. Não sou contra o vinho, até porque Yeshua utilizou o vinho, ok? E é uma boa tradição judaica, tudo bem. Mas percebam que essas outras coisas, poxa, não vai trazer nenhuma questão espiritual, não vai trazer nada. Eita, vai chegar a peça. Aí eu me reúno com vocês, vamos supor, nós nos reunimos aí em algum local, vamos pegar papel alumínio, vamos colocar em tudo. Opa, ô irmão pastor Wagner, pega aí um balde, alguma coisa para a gente começar a escaldar aqui as pan... Para que isso, gente? Entenderam? Então, existem duas questões. Existe essa, que são tradições judaicas meramente humanas, e também existia algumas tradições humanas de pessoas que adoravam os astros. A palavrinha lá, princípios elementares. É isso, justamente isso. Muitos gentios que estavam se convertendo a Adonai, ao Eterno, eles estavam querendo incorporar suas ideias pagãs dentro do culto. Adorar a terra, adorar o mar, adorar o sol, adorar os astros. E vocês, creio eu que todo mundo aqui já assistiu um filme, uma coisa, vocês veem que essas doutrinas da mitologia têm tudo a ver com isso. Até algumas pessoas, especialmente da Bahia, usam esse termo, né? Não sei se tem alguém da Bahia, mãe terra. Então, tudo tem a ver com essa questão de princípios elementares, adoração dos astros. Então, percebam como é importante nós conhecermos o contexto sociocultural da época. Então, essas tradições, tanto podem ser tradições gentílicas, que são essas, que aí engloba também o ascetismo, que eu já falei na outra aula. O que é o ascetismo, Pedro? Pessoas que refreiam seus desejos carnais lícitos, para viver uma vida de, digamos assim, de flagelação. Por exemplo, creio que todo mundo já viu aquela questão de católicos, né, que fazem penitências, vão morar em mosteiros, é mais ou menos isso. O Eterno não proibiu que você tivesse uma esposa. O Eterno proibiu a promiscuidade, mas se você está casado com a sua esposa, não é pecado você ter relações com a sua esposa, isso é kasher. Até os rabinos, eles falam, né, que você tem que, no Shabat, estar com a sua esposa e tal, enfim, os irmãos entenderam. Então, isso é kasher, isso é lícito. Então, muitas coisas, na verdade, o Eterno, meus irmãos, ele criou muitas coisas para que nós venhamos usufruir dessa criação, né? E aí, infelizmente, começaram a criar essas questões, começaram a criar essas filosofias meramente humanas, e, na verdade, esse é o contexto de Colossenses. Repito, isso está no Talmud, no Tratado de Hulim e no Tratado de Berahot, que vai falar, não toque nisso, não prove isso, que é bem parecido com Marcos capítulo 7, que nós estudamos na semana passada, ok? E também já expliquei, né, sobre essa questão dos princípios elementares. Até o Dr. David Stern ele vai falar, ó, os princípios elementares são tradições e cultos pagãos, adoração de astros. Shalom, José Wellington, seja bem-vindo, meu irmão. Então, essa é a explicação de Colossenses 2, né? Eu fui aqui um pouquinho extenso, porque é uma questão bem complexa, né? E aí eu disse, não, eu vou dar uma explicação mais profunda aos irmãos, para que nós possamos compreender e entender o contexto desse que Paulo falou. Mas eu acho que não ficou nenhuma dúvida, não, né? Beleza.
Romanos 14, esse, creio eu, também é um dos textos mais citados, né, pelos irmãos cristãos, são citados também por judeus, e é a mesma questão de Colossenses 2. Se eu não entendo o contexto, se eu não entendo a história que está ali por trás dos versos, eu vou criar na minha mente o quê? Heresias e pensamentos antibíblicos. Romanos 14, ele fala assim, ó. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, nessa tradução que eu estou lendo, que é a Almeida, Revista Atualizada, recebei-o, não em contendas, que esse aí é o texto que o pastor Gerson estava querendo estudar, né? No verso 2 de Romanos 14, diz assim, ó, porque um indivíduo, uma pessoa, crê que tudo se pode comer. Olha só a palavra, tudo. E outro, que é fraco, come legumes. Então, percebam, a primeira, digamos assim, interpretação que vem à mente, se nós não entendermos o contexto, se não conhecermos a Torá, é o quê? Existe aquele indivíduo que gosta de comer de tudo. Eu conheci um amigo, isso não é invenção minha esposa está de prova, e ele disse assim, ó, vou ser sincero para vocês. Inclusive, ele é evangélico, tenho o maior carinho por ele, muito legal ele, nada contra a pessoa dele, ok? Mas ele disse assim, se fazer um urubu numa panela, eu como. Ou seja, ele é aquele tipo de pessoa que come tudo, meu irmão, tudo, não dispensa nada. Ele é louco por comida, come de tudo. Come galinha cabidela, come porco, come camarão, come... enfim, tudo que você imaginar ele come. E aí, ele citou até esse texto. Não, Pedro, mas se você tem essa questão da alimentação caché e tal, você está sendo fraco na fé. Eu estou sendo forte, ele está sendo forte, está comendo de tudo, mas está sendo forte. E aí você fica, né, nos seus legumes e tal, nos seus vegetais. Ele dando essa interpretação, né? Eu disse, pode prosseguir. Daqui a pouco, eu pensando, né? Daqui a pouco eu lhe pego, prossiga aí com o texto. Aí ele fala no verso 3. O que come, não despreze o que não come. Então, dá para entender o quê? Ó, existe aquela pessoa... Isso eu estou dizendo assim, o que dá a entender. Eu não estou dando aqui a interpretação, estando nas fontes, não, ok? Estou trazendo aqui a problemática para nós raciocinarmos. O que não come, não despreze o que come. Então, se você come, por exemplo, só vegetais, e aquele irmãozinho está comendo galinha cabidela, carne de porco, camarão, você não despreza ele, nem ele lhe despreza. É essa a interpretação que aparentemente o texto está falando. Não julgue o que come. Olha só, novamente aquela frase, né? Não julgueis. Não julguei, o não julgueis de hoje é mais ou menos a pessoa dizendo assim, me deixe pecar em paz. Você não pode me julgar, você não pode falar, Deus conhece o meu coração. Nós já sabemos como funciona nosso século, né? Antigamente não tinha esse mimimi, mas hoje em dia nós sabemos que é bem assim. Porque Deus recebeu por seu. Então percebam só o seguinte, eu vou agora contextualizar e nós vamos agora entender o que Romanos 14 está querendo nos ensinar. Primeiro ponto, já falei. Boa parte dos teólogos, okay, inclusive alguns adeptos do judaísmo nazareno e messiânico, eu vou explicar por quê, entendem que o indivíduo crente em Yeshua pode comer carne sem o abate kasher. Nesse caso, os messiânicos ou nazarenos. Eu já falei, já expliquei nas outras aulas, o que é o abate kasher, que é justamente um método em hebraico chamado de sheritá, ok? O que é a sheritá, Pedro? A sheritá é um abate indolor, onde um homem preparado, um homem hábil, chamado de shochet, ele pega uma lâmina, ele corta o esôfago e a traqueia do animal com um corte fulminante, muito rápido, e o animal ele não sente dor. Pedro, isso é comprovado cientificamente? Cientificamente. Tem um estudo no canal, que inclusive eu citei 2 médicos veterinários, 2 estudiosos, e eles alegam, ó, até um diz assim,
Se for, parece que ele é até vegetariano, ele diz assim, ó, se fosse para eu comer carne, eu não teria nenhum problema em comer carne kasher. Por quê? Porque ele sabe que o animal não sofre, o animal não sente dor. Ele é vegetariano pelo sentido de escolha de amor aos animais. Nós não estamos falando disso, ok? De amor aos animais, não. Nós estamos falando aqui da Torá. O próprio Eterno, ele permitiu comer carne. O Eterno permitiu. Ok? Então, não estou fazendo aqui militância vegetariana, não é isso. Só estou citando que esse médico, ele disse isso, olha, eu sou vegetariano porque eu sou médico veterinário e eu amo e cuido dos animais, é uma opção dele. Mas, se eu fosse comer carne, repetindo, eu não teria nenhum problema de comer carne que foi feito o abate kasher, a xerritá. Por quê? Porque eu sei, como médico, que o animal não sente dor. Então, percebam, o Eterno, meus irmãos, ele ama os animais. Inclusive, pergunta agora de prova. Vocês sabem qual é o menor mandamento da Torá? Qual é o menor mandamento? Se eu perguntar assim, qual é por exemplo, Yeshua, ele falou o quê? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, todo mundo conhece o texto, né? Não penseis que vinha abolir a Torá ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Cumprir na tradução Almeida, mas já sabemos que o termo é plenificar, né? O termo grego plerosai. E aí Yeshua disse, se alguém ensinar o menor dos mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. E aí, vamos pensar. Se eu ensinar o menor dos mandamentos para o meu próximo, e aí vem a pergunta: qual é o menor dos mandamentos? O menor dos mandamentos é o mandamento do tzipor. Tzipor, em hebraico, a tradução significa pássaro, o ninho do pássaro. Qual é esse mandamento, Pedro? Aquele mandamento que se você está passando pela estrada e você vê o ninho de um pássaro, e aí vocês conhecem o restante do mandamento, né? Você não poderia recolher a mãe com os filhotes, né? Porque e tal, 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 tal. Beleza. Esse é considerado, pela tradição judaica e tal, é praticamente um pensamento unânime, e creio eu que também Yeshua tinha isso em vista, até porque ele era um judeu, que esse é o menor mandamento da Torá, ok? Mas aí, prosseguindo, tem essa questão do abate, que eu não vou entrar em detalhes, enfim, e os cristãos, que é o outro grupo. Primeiro eu falei dos messiânicos e nazarenos, e agora os cristãos, compreendem que toda carne pode ser consumida. E aí, inclusive, as carnes impuras, a carne de animais impuros, como o porco, como o coelho, como, enfim, várias carnes aí que a Torá diz que não é para você consumir. Agora, a pergunta é, será que essa interpretação é a interpretação do apóstolo Shaul? Será que essa interpretação é a interpretação do apóstolo Paulo? E até para complicar mais a nossa vida, eu vou ler o verso 4, que diz assim, ó: quem és tu que julgas o servo alheio? Então, por eles eu já estaria aqui no Guerrinon, né? Porque eu já falei tanto aqui, né? Dessa interpretação cristã que eu já estaria perdido, meus irmãos. Então, eles citam esse texto para dizer que você não pode, em hipótese alguma, julgar o próximo. E se você come seus vegetais, que você é fraco, segundo eles, você tem que fazer o quê? Respeitar e tal. Beleza, essa é mais ou menos a interpretação. Agora, diante de todo esse contexto de Romanos 14, não tem como eu ler tudo, meus irmãos, porque isso ficaria muito extenso. Estou dando aqui apenas o pano de fundo do capítulo, ok? Nós temos que entender uma coisa, e eu já falei, o judaísmo não ensina a pessoa a se tornar vegetariana. O judaísmo não ensina isso, ok? Até porque o próprio Eterno permitiu o consumo de carne. Agora, o Eterno ele fez certas concessões, mas ao mesmo tempo ele, digamos assim, criou algumas normas, algumas regras. Irmão Jimmy, você quer comer carne? Quero, eu gosto de carne. Aí Deus ele deu especificações de como essa carne deve ser abatida se
ele quer seguir algo mais bíblico, mais judaico e etc. Ok? Ah, Pedro, eu não quero. Então coma de tudo, meu irmão. Aqui eu não estou para, digamos assim, condenar ninguém. Ah, os irmãos sabem como é a minha forma de trabalhar. Estou falando aqui, estou dando um ensino, mas a questão da escolha é de cada um. E dois, não há nenhuma proibição judaica de que o convertido ou até mesmo o ortodoxo deva se abster de vinho. Aí você pode perguntar, certo, Pedro, o que é que esse texto tem a ver com vinho? Se você ler todo o capítulo, não coloquei aqui, ele vai falar de comida e de bebida. E pelo texto vai falar daquela pessoa que é fraca na fé e você não bebe. Até algumas pessoas usam esse texto para dizer assim, ó, se você vê alguma pessoa, você não pode beber na frente dela, porque que já é uma interpretação, querendo ou não, cristã. Porque, meu irmão, todos os judeus, praticamente 99%, a não ser aqueles que têm problemas de saúde, eles bebem. Não tem nenhum problema, nenhuma questão, um peso na consciência da bebida. Agora, detalhe, calma aí, calma aí. Eles bebem e eles usam aquele momento ali para glorificar o eterno. Eles não vão para a mesa de um bar, botar lá um forró e começar a beber, não, ok? Eles não fazem isso, não. Vão participar de um shabat, bebida e comida. Vão participar de uma festividade da Torá, estando ali reunido com os irmãos, bebida e comida. Então aí não tem nenhum problema. Repito, a não ser que haja uma questão de saúde, se a pessoa tiver problemas com alcoolismo, ou tiver, sei lá, um parente seu que tenha problemas com alcoolismo, e você, obviamente, não vai beber na frente dele, né, para ele não ficar tentado, ou até, enfim, aí nesse ponto seria uma espécie de escândalo, mas o texto aqui não está falando nesse ponto, não está falando nesse sentido, ok? Repito, a única pessoa, biblicamente falando, que não poderia beber eram em duas ocasiões. O primeiro é o Nazir é o Nazireu. Quando ele fazia o voto de Nazireu, ele não podia beber, ok? Principalmente coisas feitas de uva, ele não poderia. Um exemplo na Bíblia, nós vemos de uma pessoa que fez o voto desde o nascimento, e um voto, né, de Nazireu, já nasceu Nazireu, e ele bebeu, ele se embriagou, comeu uvas, fez de tudo, né? Foi Sansão. Ok? Mas o nazireu, ele não pode. E tem até uma paraxá que vai falar sobre isso, o sacerdote, quando entra no templo ou está ministrando. Por quê? Porque ele tem que estar focado, ele tem que estar sóbrio. Ele não pode ingerir bebida, ok? O sacerdote, o Corém, ele não poderia beber. Tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Isso é importante até demais para nós entendermos Romanos 14. Vocês veem que eu já estou falando até demais. Se eu não der esse contexto, meus irmãos, vai ficar uma explicação chula. Uma explicaçãozinha, ó, Romanos 14 é sobre esse ponto final, certo? Aí chega uma pessoa mostrando um texto aqui a você, o texto. Eu quero que você me explique esse texto aqui, ó. Aí você, poxa, é verdade. Entenderam? Então, por isso que eu estou contextualizando para nós compreendermos. No verso 5 e 6, e daqui eu vou dar a explicação, diz assim, ó. Faz diferença entre dia e dia. Olha aí, outro argumento para um indivíduo para dizer assim, tá vendo? Você fica com esse negócio aí de guardar Shabat, mas aqui tá falando, ó, faz diferença de dias. Não é para a gente fazer diferença. Por exemplo, você guarda o seu sábado, guarda o seu sábado. Eu gosto de guardar a quarta-feira. Eu conheci um amigo que ele dizia assim, para mim o meu Shabat, ele dizia o meu Shabat, né? O meu Shabat é a segunda é o meu Shabat. Bem, vocês entendem como é perigoso essas interpretações? Aí chega o irmão Tasso e diz assim, não, meu dia é a quarta-feira. Quarta-feira é o meu Shabat. Aí vem o irmão José Wellington, não, o meu é a quinta-feira. Aí vem outro. E vejam, é uma salada de frutas. É cada um ali dando a sua interpretação pessoal. E eu pergunto, será que o Eterno é Deus de confusão? Para o irmão Luan, ele revela a quinta. Para o irmão Tássio, revela a terça. E assim sucessivamente, e o Eterno é menino. Entenderam? E aí vamos prosseguir. Aí diz, ó, mas outro julga iguais todos os dias.
cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, verso 6, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Eu vou ler aqui uma citação, uma explicação do David Stern, mas eu quero mencionar algumas coisas adicionais que vai ser o ponto-chave para nós compreendermos Romanos 14, tá bom? E diz assim, ó, entre os cristãos, existem dois grupos. Aqueles com uma confiança forte e aqueles com uma confiança fraca. Os últimos são descritos nesta passagem com sentimentos de que devem se abster da carne ou vinho ou observar certos dias como santos. Repito, o texto está falando de comida, bebida e dias santos, ok? Dessas três coisas. Com base nessa passagem, os judeus messiânicos, às vezes, são solicitados pelos cristãos gentios a deixarem de observar os feriados judaicos ou guardar o kosher. Ou seja, como já dei a explicação, né? Ah, você fica com essa questão de guardar festas, de guardar Shabat, de guardar alimentação. Não deve. Paulo fala que não deve. E aí prossegue a explicação. Ou são criticados como pessoas que têm uma fé fraca. Eu repito, o fraco, na verdade, é quem está cumprindo, né? Segundo eles, o fraco é quem está cumprindo. Se aderirem em práticas judaicas. É aquela mesma questão. Ó, se você... Daqui a pouco nós vamos falar de Gálatas 4:8, meu irmão. Gálatas 4:8 é depois desse aqui para nós fecharmos com chave de ouro. Então ele diz, ó, se você cumprir isso, você está crucificando a Yeshua, você está debaixo da lei, você está debaixo de maldição. Só que isso não passa de um sofisma. Isso não passa de uma interpretação equivocada. Mas afinal, Pedro, você está falando aí de interpretação, de interpretação. Eu quero saber a resposta, eu quero saber qual é o contexto desse texto. Sabe qual é o segredo, meus irmãos? A própria Bíblia. A própria Brit Hadashah, quando nós fazemos algumas conexões com o auxílio da história, que aí eu irei citar as fontes, nós conseguimos entender categoricamente o que é que o apóstolo Shaul Paulo está ensinando. Eu vou ler um texto aqui da Brit Hadashah que você automaticamente não vai compreender qual é a conexão. Mas quando nós fazemos outras conexões, vocês vão entender. Olha só. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 11 e o verso 12, diz assim. Ó. Deixa eu até colocar aqui na tela, que fica melhor para os irmãos. Na tela não, perdão, no chat. Lucas, capítulo 18, verso 11 e o verso 12 diz assim. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Prestem atenção agora. Jejuo, olha só, jejuo, quantas vezes? 2 vezes por semana. Opa! Esse dia aqui não é Yom Kippur, porque Yom Kippur é uma vez ao ano. Olha só como esse texto é importante. Jejuo, quem jejua? Este fariseu, 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Fiquem com esse texto em mente. Em Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, verso 18, um texto que muitas pessoas passam despercebidos. E tudo isso, meus irmãos, tem a ver com Romanos 14, ok? Daqui a pouco vamos fechar aqui o entendimento. Diz assim, ó. Os discípulos de João. Os discípulos de João. Que João? João o Batista. Yohanan Hamatbil. João o Imersor. E os fariseus
estavam o quê? Jejuando. Pedro, agora eu não entendi não. O que significa isso? Vamos explicar. Algumas pessoas vieram a Yeshua e lhe perguntaram. Isso está em Marcos, capítulo 2, verso 18, que é a chave para nós entendermos Romanos 14. Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Olha só, meus irmãos. Vou aqui desenhar praticamente o texto para vocês entenderem. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos de João o Batista, ok? E os fariseus estavam fazendo um jejum. Que jejum? O jejum do mesmo capítulo de Lucas. Era costume judaico de algumas vertentes, principalmente os essênios, e segundo vários historiadores, Yohanan, Ramatbilio, João o Imessor, ele tinha muitas doutrinas dos essênios. Eles tinham costume de fazer o quê? Jejuns. Olha a conexão. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Ou seja, o jejum que era feito 2 vezes por semana. Pedro, o que é que isso tem a ver com Romanos 14? Vou dar um spoiler. Lembra daquele verso que nós lemos que olha só como é interessante o texto de Romanos 14. Um indivíduo faz diferença entre dia e o outro de dia e dias. Paulo está falando dos indivíduos que tiravam dias para fazerem o quê? Jejuns. Não tem nada a ver com Shabat. Não tem nada a ver com festividades. Pedro, tem alguma prova histórica? Claro, meus irmãos. Eu não vou dar, como é que o pessoal fala? Nó em ponto cego, uma coisa assim, né? Que as pessoas falam. Então, tudo que eu estou falando aqui tem fonte. Eu não estou falando aqui da minha cabeça. No próprio Talmud, no Tratado de Tanit, no próprio Talmud Bavli e no Didaquê, que é uma obra, segundo alguns, né? Uma obra dos discípulos, Didaquê, capítulo 8, verso 1, vai falar desse jejum. Um jejum que era seguido, que era feito pelos essênios, pelos fariseus, 2 vezes por semana. Geralmente, não era uma regra, mas geralmente, eles faziam as terças e as quintas-feiras. Com isso em mente, vamos voltar agora para Romanos 14, que ainda falta a parte também dos vegetais, né, para nós respondermos. Pronto, até o irmão pergunta. Os essênios eram vegetarianos? 99,99999% sim. Eles eram vegetarianos e a maioria nem sequer bebia vinho, meu irmão. Até o vinho, eles entendiam que poderia entrar na mente, trazer pensamentos impuros. Então, eles tinham uma visão muito ascética. Lembram que eu falei no início da questão de você se separar das coisas do mundo e tal. E aí, inclusive, voltando aqui para o texto aqui de Romanos 14, diz assim, ó, no verso 2, vamos pegar agora o contexto. Porque um crê que tudo se pode comer. Percebam, o que é que Paulo está falando? Que existiam os vegetarianos e os que comiam carne. É isso que Paulo está falando. Ele não está especificando, é o porco. É óbvio que Paulo não está falando de porco. Porque para um judeu, porco não é comida, meu irmão. Porco, ele tem a função dele no habitat dele. Porco, ele tem a função no meio ambiente dele. Mas ele não é para ser consumido. O porco não é comida. O camarão, onde nós moramos aqui, perto tem praia, em Recife. E o que mais o povo consome é camarão. Entenderam? O que mais o povo come aqui é camarão, mas não significa que é comida. O povo come porque quer comer. Beleza. Igual os asiáticos, né? Os asiáticos comem morcego, comem sapo, comem cobra, comem cachorro, comem tudo isso. Mas eles querem e gostam de comer. Aí é outra história. Agora, na mentalidade de um judeu, que é o apóstolo Shaul,
quando ele fala aqui, ó, porque um crê que tudo se pode comer. Ele está falando de carne, carne kasher. Existe o vegetariano, que em específico eram os essênios e alguns grupos de perushim, fariseus, e para eles só podia comer vegetais. Repito, não é invenção minha. Depois procurem as obras de Flávio José. Depois eu vou até gravar a carta aos Gálatas, porque é importante citar essas obras. E até eu fiz uns slides, né, colocando as fontes e tal. E Flávio Josefo, ele fala em várias obras dele que os essênios eram os mais rígidos na guarda do Shabat. Os essênios, eles não podiam cuspir no chão na frente de um outro essênio, porque se você cuspisse é como se você estivesse desrespeitando. Os essênios tinham voto de castidade, ou seja, o celibato. Os essênios eram vegetarianos. Então, tudo isso tem a ver com essa questão, meus irmãos. Então, existiam grupos de essênios, de gentios, era uma mistura, né? Era uma mistura. E aí, Shaul Paulo, ele diz assim, ó, vocês agora vão entender de uma vez por todas Romanos 14. De um lado, nós temos os essênios que eram vegetarianos e seguiam a alimentação vegetariana. Do outro, nós temos os fariseus, que seguiam algumas coisas, outras não, mas ainda comiam carne. Do outro lado, nós temos os gentios, que estavam iniciando a caminhada, que ainda estavam querendo trazer, digamos assim, idolatria para dentro da congregação. Percebam o problemão que estava ali naquela congregação. Paulo, ele tenta fazer o quê? Apaziguar os ânimos. Ele tenta colocar tudo no seu devido lugar. Por isso ele diz assim, vou falar aqui de uma forma bem clara para você entender. É como se eu chegasse para o pastor Wagner e dissesse assim, ó, pastor Wagner, eu sou carnívoro e você é vegetariano. Na congregação, tem pessoas carnívoras, tem pessoas vegetarianas. Então, para nós não gerarmos bronca, para não gerarmos problemas, vamos fazer o seguinte, cada pessoa come aquilo que lhe agrada. Eu não lhe julgo por você comer vegetais, você não me julga por comer carne, e tá tudo certo, meu irmão. Amém? Amém, pronto. Então, é isso que Shaul está falando, repito. Não está falando que esse tudo é qualquer tipo de carne. Porque, repito, carne para um judeu é carne kasher. Então, ele não estava falando aqui de galinha cabidela, de camarão, de morcego, de porco, de rã. Não era isso, meus irmãos, ok? E quando ele fala aqui de fraco, ao fraco na fé, ele está, entre aspas, dando até uma alfinetada no indivíduo que tem essa visão. Por quê? Porque percebam só o seguinte: os essênios, repito, Flávio Josefo fala isso, eles tinham uma visão muito legalista e eles também tinham uma visão ascética. E isso também é uma alfinetada para os gentios. Muitos gentios, eles tinham essa adoração à mãe natureza, adoração ao sol, à lua. Pronto, é mais ou menos, uma brincadeirinha, mais ou menos como um vegano de hoje, né? O vegano tem aquela questão, não posso usar esse shampoo porque um animal fizeram testes em laboratório e tal, não sei o quê. Eu não estou dizendo que a causa, eu não estou dizendo que a causa seja ruim, não é. Mas a partir do momento que você pega esta causa boa e transforma essa causa em um legalismo, a causa se torna ruim, meu irmão. Porque fica uma coisa legalista. Você vê uma pessoa comendo carne, meu Deus, está comendo carne, está comendo um animal, não sei o quê. Veja, visão legalista. Então, era esse o problema que estava acontecendo, além do problema dos dias, né, que eu já expliquei para os irmãos, que é a questão do jejum. E algumas pessoas que jejuavam e estavam querendo obrigar os outros a jejuarem. Qual é a prova disso? O que nós lemos na Brit Rabachá, meus irmãos. Marcos, capítulo, vamos ler de novo. Marcos, capítulo 2, verso 18. Olha só, algumas pessoas vieram a Yeshua e lhe perguntaram. Se perguntaram é porque estavam ali com a pulga atrás da orelha. Ô Yeshua, por que é que os teus discípulos não jejuam e os discípulos de João estão jejuando?
Entenderam? E aí Yeshua responde, né? Enquanto eu estiver aqui, meus discípulos estão... Enfim, ele responde uma questão que, enquanto ele estivesse, eles não deveriam jejuar. Depois que ele partisse, aí se você quisesse jejuar, meu irmão, pode jejuar o quanto você quiser. Mais ou menos isso que ele responde. Mas eu acho que deu para entender, né? Resumindo aqui, Romanos 14, que é um texto complexo. Várias coisas são mencionadas nesse texto. A alimentação, dias santos, várias questões. Todo esse contexto está inserido dentro desse legalismo e também dentro dessas pessoas que tinham uma alimentação, por exemplo, eu vou citar até como um exemplo, ok? O meu professor, o Roshi Tzadok. O Tzadok, ele segue a kashrut? Segue. Ele é kasher vegetariano, ou seja, ele não come nada de carne. Uma escolha dele. Então, foi uma escolha dele. Então, se uma pessoa está seguindo kasher sem ser vegetariano, é como se fosse mais ou menos essas duas vertentes, né? Esses dois lados aqui da moeda. Uma pessoa está seguindo kasher, mas ainda come carne, e a outra pessoa segue kasher, mas come apenas vegetais. Em Israel, boa parte da população judaica, isso é uma opção deles, eles têm carne kasher, inclusive até a facilidade lá é imensa, você vai em um mercado, tem o símbolozinho lá kasher, que vende só comida kasher, e eles escolheram voluntariamente serem o quê? Vegetarianos. Ele não pode julgar aquele irmão judeu que senta ao lado dele que está comendo ali uma carne. E o que está comendo carne não pode julgar aquele que está comendo legumes. Então, já aconteceu comigo com a minha esposa. Não, mas por que tu não come? Não, mas por que não sei o quê? Né? A gente foi num local e perguntaram isso. Não, mas come, é só um pedacinho. Né? Aí se a pessoa está doente, não, tu está doente porque tu não está comendo carne, viu? Então, assim, meus irmãos, é mais ou menos isso que Shaul está falando. Se um dia a gente chegar a se reunir, se não for nessa vida, vai ser na era messiânica, e não deixa de ser nessa vida, né? Vai ser na era messiânica com o nosso Mashiach. Obviamente lá não vai ter carne, né? Obviamente lá não vai ter carne. Então a minha ideia aqui já caiu por terra. Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, mas realmente não vai ter carne, então beleza. Mas vamos supor se nós nos reunimos, vamos fazer um congresso, um evento lá em Minas Gerais e tal. Aí todo mundo tá reunido lá, e tem pessoas que estão ali com o seu frango, tem pessoas que estão com a sua carne, tem pessoas que estão ali com seus legumes, mas aí está todo mundo em comunhão, independentemente dessa questão, né? Nem eu querer ser melhor do que ninguém. Eu estou seguindo kasher. Baruch Hashem. Fulano não está seguindo kasher. Baruch Hashem. Cada pessoa tem o seu tempo, né? À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos aprendendo, e aí nós vamos prosseguindo para o nosso alvo. Mas é isso, meus irmãos. Palestra fantástica aí do nosso professor Pedro Salles. Quero agradecer a participação de todos aí. Tem pessoas que estão conosco desde a primeira. Estamos sendo edificados. Cada aula, né? Pérolas e mais pérolas. Só o Eterno para te abençoar, irmão, professor Pedro Salles. Abençoar a sua família. Só o Eterno abençoar cada um que está participando, perguntando. Estamos sendo alimentados. E no quesito apologética, fantástico. Vale a pena nós, né, estou fazendo aqui as anotações, indicações de livros, estamos já providenciando. O filme que o senhor indicou também, já estamos para assistir no próximo Shabbat, em nome de Yeshua. Colocando na prática o ensino. Isso que é fantástico. Então, que o Eterno te abençoe, te guarde, abençoe e guarde cada um também que está participando aí. E as perguntas têm sido fortes e excelentes. As dúvidas dos irmãos também são dúvidas nossas. O Eterno abençoe e guarde cada um de vocês.